E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho e é um prazer ter você ainda nesse nosso módulo sobre logaritmo, tá certo? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que trata sobre as consequências da definição. Como o nome já está dizendo, todas as propriedades que nós vamos falar agora, que na verdade até não é correto falar o termo propriedades, né? Mas muita gente chama, todas as consequências que nós vamos ver agora são baseadas na definição. Por isso o termo consequências da definição, tá certo? Tenho certeza que vai ser simples para você compreender. Na verdade, isso daqui é para facilitar a saída de algumas questões. Elias, dá para você resolver as questões sobre as consequências da definição sem usar essas fórmulas? Dá. Você pode resolver usando somente a definição. Porém, o nosso intuito aqui é facilitar a sua vida, tá certo? Se você souber essas regrazinhas básicas, consequentemente você vai conseguir desenrolar a questão mais facilmente, tá certo? Vamos lá. A primeira consequência, né, dessa definição. Lembre que esse 1 é chamado de logaritmando, esse A é chamado de base. Então, o logaritmo de 1 na base A é 0. Mas, Elias, por quê? Porque se eu pegar esse A e elevar a 0, isso daqui, consequentemente, vai me dar como resposta 1. Porque todo número elevado a 0 é 1. Então, novamente, você voltou para a ideia de exponencial. A elevado a 0 é 1. Ok? Então, vamos lá. Logaritmo de 1 na base 3. Por que que é 0? Porque 3 elevado a 0 é 1. Veja que eu só usei a definição de logaritmo. Consequentemente, eu usei apenas a regra da exponencial, né? Agora vamos lá. Ó. Quando o logaritmando e base forem iguais, é porque esse logaritmo, consequentemente, ele vai dar 1, ok? Por exemplo, logaritmo de 7 na base 7 é 1. Mas por que que o logaritmo de 7 na base 7 é 1? Porque 7 elevado a 1 vai dar quanto? 7. Lembre que todo número elevado a 1 é ele próprio. Log de A na base A é 1 por quê? Porque A elevado a 1, pessoal, ó, vai ser A, ok? Agora, gente, ó, cuidado com essa propriedadezinha aqui. Na verdade, essa consequência, né? Entenda o seguinte. O M, ele é expoente do logaritmando, ok? O N, ele é expoente da base. Como a base do logaritmando é igual a essa basezinha aqui, ó, vai ficar essa divisão. Vamos entender aqui o seguinte. Quando eu pegar esse valor e elevar a isso daqui, esse N com esse N vai embora, porque vai dar 1 a divisão. Aí vai sobrar A elevado a M. Por exemplo, logaritmo de 7 à terceira na base 7 ao quadrado. Ele poderia ter colocado aqui um 343 e aqui um 49 na base. Você teria que fatorar nesse caso, ok? Então veja, fatorando 343 no caso seria 7 à terceira. Fatorando 49 seria 7 ao quadrado. Pela consequência 3, nós teríamos aqui 3 meios, ó. Então, vamos colocar aqui como resposta 3 meios. Tranquilo para vocês? Beleza? Simples, né? Eu tenho uma consequência 4 aqui, pessoal, que é a seguinte. Veja que o logaritmo ele é expoente, né? Mas ele tem uma base A, que é a mesma base da potência. Quando acontecer isso, a minha resposta vai ser quem? O logaritmando. Então, perceba. A base do logaritmo é 3. A base da potência também é 3. Então, nós vamos obter o seguinte, como resposta 2. Simples assim. São 4 consequências que facilitam a nossa vida na hora de resolver algumas questões sobre logaritmo. E agora nós vamos trabalhar, ok? Alguns exemplos para que você possa compreender melhor a ideia, tá, do logaritmo. Vamos lá. Ó. Na primeira questão, no primeiro exemplo, temos o seguinte. Determine o valor da expressão, né?
Aqui eu tenho S igual a logaritmo de 1 na base 5, mais logaritmo de 5 à quarta na base 5, menos o logaritmo de 10 na base 10. Vamos trabalhar essa expressão da seguinte forma. Eu vou ter que resolver cada uma de forma separada. Para que essas respostas, no caso aqui vão ser 3, elas sejam somadas e assim eu obtenho o resultado dessa minha expressão. Vamos pegar o nosso amigo aqui, Bob Esponja, para apagar essa primeira parte aqui, né? E darmos continuidade à nossa aula com esse exemplo. Teremos então o seguinte. Veja, eu vou dividir aqui em passos, ok? Primeiro passo. Logaritmo de 1 na base 5. Quanto é o logaritmo de 1 na base 5, né? Todo mundo aqui já sabe que é 0. Mas por que é 0? Porque 5 elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Simples assim, ok? Segundo passo. Vamos calcular o logaritmo de 5 à quarta na base 5. Então, quem será esse logaritmo de 5 à quarta na base 5? Quando eu pegar 4 e dividir por 1, isso vai me dar quanto como resposta? 4. Então, nós teremos o seguinte. 5 elevado a 4, eu vou obter justamente isso aqui como resposta, tá certo? Agora, nós teremos ainda... terceiro passo, o logaritmo de 10 na base 10. Vamos lá, log de 10 na base 10. Mas, Elias, quanto vai ser esse logaritmo de 10 na base 10? Você viu há poucos instantes que vai dar 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é 10. Simples assim o logaritmo. Não tem dificuldade. É só você entender a definição. Entendeu a definição, você resolve qualquer questãozinha de logaritmo, tá certo? Agora nós vamos trabalhar, e para fechar a questão, a solução dessa expressão, né? Quanto que vai dar essa expressão? Esse primeiro valor aqui eu vi que é 0. Então a minha expressão aqui, S vai ser 0, tá aqui, como resposta, ok? A minha próxima expressão, que é log de 5 à quarta na base 5, vai ser 4, então 0 mais 4. E o logaritmo de 10 na base 10 vai me dar como resposta 1, então, menos 1. Ora, 0 mais 4 dá 4. 4 menos 1, 3. E aí eu acho a minha resposta, o valor de S, o valor da expressão. Ficou claro para você essa ideia? Então, vamos passar para o segundo exemplo. Na nossa segunda questão, meu amigo desenrolado, nós vamos fazer o seguinte. Ele fala assim, determine o valor de x mais y, sabendo que, aí ele dá a expressão que representa o x, dá a expressão que representa o y, e nós vamos ter que calcular cada um de forma separada, ok? Para depois somar os resultados. Então vamos lá. Primeiro passo vai ser determinar o valor de x, certo? Então vamos lá. Logaritmo raiz cúbica de 64, na base 2. Na base 2. Como que eu vou resolver esse logaritmo? Primeiro de tudo, certo? 64 eu fatoro. 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 vai dar 16 e por aí vai. Até você não sempre em fatores primos. Quando você obtiver toda a fatoração, ele todo fatorado, direitinho, bonitinho, aí você vai encontrar que esse 64, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, 2 à sexta, né? Na base 2. Aí vamos passar aqui para o canto. Isso vai ser igual a logaritmo. Eu quero tirar essa raiz cúbica, né? Como que eu faço para tirar a raiz cúbica? Eu pego esse 3 e passo para baixo desse 6. Então fica
2 elevado a 6 terços, na base 2. Ora, como aqui são iguais, né, ó? Então vai ficar 6 terços é 2. 2 dividido por 1 é 2. Então, ó, aqui eu já tenho como resposta 2. Vamos agora calcular o logaritmo de 100, né? Mas e você deve estar dizendo, Elias, mas está faltando alguém aqui embaixo, na base. Tá não. Quando não aparecer a base é 10, é um logaritmo decimal. Então, log de 100. Mas você sabe que 100 é 10 ao quadrado. Então, nós iremos obter o seguinte. Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Como são iguais aqui, você vai dividir o expoente de cima pelo de baixo. 2 dividido por 1 é 2. Certo? Logo, eu já sei o seguinte. Quem é o x, né? Qual é o valor de x? Vai ser... x não é a soma das expressões? Então, perceba, deixa eu passar para cá para você enxergar melhor. X não é a soma das expressões? Então, eu já sei que esse x vai ser 2 mais 2. Então, eu já sei que esse x ele vai ser 4. Então, teremos 2 mais 2. Então, guarda essa informação. Até aqui tranquilo? Então, nós vamos agora trabalhar em função do y. Vamos determinar o nosso valor de y da seguinte forma. Eu tenho que calcular o logaritmo de 1 terço na base 9, né? Só que você sabe que 1 terço é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Porque eu vou jogar o 3 para cima, para o numerador. Então fica logaritmo de 3 a menos 1, certo? E esse 9 você sabe que é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Logo, nós iremos obter aqui como resposta menos 1/2. Então, menos 1/2. Primeira parte aí do segundo passo, né? Agora vamos lá para a segunda parte. Eu quero calcular o logaritmo de 125 na base 25. Então, 125. Fatora o 125 é 5 à terceira. Então, log 5 à terceira na base 5 ao quadrado. Isso daqui eu vou obter como resposta 3/2, né? Mesma propriedadezinha que usamos na primeira parte e agora no segundo passo também. Então, agora vamos determinar esse y, né? Assim, quem é que vai ser o valor de y? Perceba que eu vou ter uma soma, aliás, uma subtração. Vai ser menos 1/2, que é isso aqui, ok? Menos 3/2. Então, menos 1/2 menos 3/2. Portanto, o y vai ser, repete o denominador, que é 2. Menos 1 com menos 3, isso vai dar menos 4. Então, vai ficar menos 4/2. Logo, o nosso y vai ser menos 2. Ok? Como o x deu 4 e o y deu menos 2, podemos afirmar que x mais y vai ser 4, que foi o x, menos 2, que é o y, que vai dar 2. Então, eu vou passar para cá, que ainda sobrou um espaço. Posso afirmar que x mais y vai ser 4. Então, x mais y vai dar 2. Essa daqui é a nossa resposta final, porque era o que ele queria, o x mais o y, tá certo? Valeu, até a próxima, um grande abraço. Aguardo você na nossa próxima videoaula.